Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Relações Internacionais em Minutos, o seu podcast para descomplicar o mundo. E aí, já parou para pensar como alguns assuntos assim de repente viram prioridade máxima, quase uma emergência nacional ou até global? Pois é interessante notar isso, né? Sim, algumas pautas ganham uma urgência enorme que parece justificar medidas bem drásticas, enquanto outras, que talvez sejam até importantes também, ficam ali, cozinhando em fogo baixo no debate político normal. Exatamente. E essa dinâmica intrigante tem tudo a ver com um conceito bem chave nas relações internacionais, que é a teoria da securitização. Securitização? Isso. E o mais legal é que ela não olha só para ameaça óbvia, tipo militar, sabe? Ela investiga como a linguagem mesmo, os discursos, a política, como eles transformam um monte de temas diferentes. Tipo o quê, por exemplo? Desde saúde pública, meio ambiente, migração, até tecnologia. Como tudo isso pode virar o que a gente chama de problema de segurança. É como se acendessem um mega holofote de perigo, atenção máxima sobre alguma coisa, né? E aí muda tudo. Exato. Muda a forma como a gente lida com aquilo. E é justamente esse mecanismo que a gente vai tentar desvendar hoje aqui no Relações Internacionais em Minutos. Vamos mergulhar nos textos que explicam essa teoria. Nossa missão aqui é entender como algo vira uma ameaça para tanta gente e por que isso importa tanto para a política e para a sociedade. Beleza, então bora começar a desembalar isso. De onde surgiu essa ideia de securitização? Quem pensou nisso primeiro? Olha, a teoria tem as raízes principais ali no trabalho de um pessoal ligado à chamada Escola de Copenhague. Copenhague, já ouvi falar. Sim, principalmente com pensadores como o Wally Weaver e o Barry Boozan. Eles foram figuras centrais. A grande sacada deles foi argumentar que uma ameaça não precisa ser, assim, objetivamente real, sabe? Palpável ou iminente naquele sentido tradicional. Como assim não precisa ser real? No sentido de que, sei lá, o míssil já está voando. O que importa mais é como essa ameaça é construída socialmente, como ela é apresentada e percebida. Ah, entendi. Então não é tanto a existência de um perigo concreto, mas o ato de falar sobre ele de um certo jeito. O discurso é que dispara o processo. Essencialmente, sim. É o que a teoria chama de ato de fala securitizador. Começa quando um ator, alguém que é considerado relevante, né? Quem seria esse ator? Pode ser um governo, um líder político importante, uma organização internacional tipo a ONU, ou até um grupo com bastante influência na sociedade. Esse ator declara que alguma coisa representa uma ameaça existencial, ou seja, algo que ameaça a própria sobrevivência, a existência mesmo. Sobrevivência de quê? Ou de quem? De um grupo específico, de uma nação inteira, de um valor que é considerado fundamental como a democracia, por exemplo. A teoria chama isso de objeto referente. É aquilo que precisa ser protegido a todo custo. Objeto referente. Gostei do termo. Aquilo que está em jogo. Mas então, basta essa declaração, esse ato de fala, para tudo mudar? Só dizer isso é uma ameaça existencial? Não basta só declarar. Esse é o ponto crucial e talvez o mais interessante da teoria. Essa declaração, esse discurso de ameaça precisa ser aceito. Aceito por quem? A audiência é relevante e essa audiência varia, né? Pode ser a opinião pública, podem ser outros líderes políticos, pode ser a comunidade internacional. Depende muito do contexto. Se essa citação rola, se a narrativa da ameaça cola, como a gente diz, aí sim temos a securitização acontecendo. O ato de fala precisa, digamos, ter sucesso em convencer essa audiência. Compreendo. É quase um ato de persuasão com consequências bem sérias, então. E quando essa cola pega, o que muda na prática? Qual o impacto de a audiência comprar essa ideia de ameaça existencial? Olha, a consequência mais direta é que o tema sai daquela esfera do debate político normal, sabe? Da deliberação democrática do dia a dia, das negociações que acontecem no Congresso. Sai do jogo político comum. Exatamente. Ele entra numa outra lógica, a da urgência, da exceção. Passa-se a justificar a adoção de medidas extraordinárias, medidas que muitas vezes são sigilosas, rápidas. E que normalmente não seriam aceitas. Justamente. Em circunstâncias normais seriam vistas como inaceitáveis, talvez até ilegais, ou que, no mínimo, exigiriam um debate público longo, transparente.
Mas com a securitização, a urgência passa por cima disso. Isso abre um leque bem grande, né? Porque a gente tende a pensar em segurança muito ligado à área militar, defesa, tanques, soldados. Mas pelo que você está falando, vai muito além disso. Sem dúvida. Que outros tipos de assuntos, com base nos textos que a gente analisou, podem ser e são, né, frequentemente securitizados hoje em dia? O escopo hoje é imenso, os exemplos nos textos são super atuais. Um que todo mundo viveu na pele recentemente foi a pandemia da Covid-19. Nossa, sim, com certeza. Em muitos países, a saúde pública foi tratada explicitamente mesmo como uma questão de segurança nacional. A linguagem era de guerra contra o vírus, lembra? Lembro bem. Era combate, linha de frente. Isso. E essa linguagem de guerra, de segurança, justificou o quê? Lockdowns, restrições severíssimas de circulação, vigilância de deslocamento das pessoas, controle de informação. Coisas que mexeram com direitos fundamentais. Exato. Ações que só foram aceitas em grande parte por causa desse enquadramento de emergência de segurança máxima. Faz todo sentido. A retórica da segurança de todos era martelada o tempo todo. E as fontes que a gente viu citam outros exemplos fortes também, né? Como mudanças climáticas, migração. Exatamente. As mudanças climáticas cada vez mais são apresentadas não só como um problema ambiental, que já é grave, mas como uma ameaça existencial mesmo. Ameaça à segurança global. Sim, a segurança global, a estabilidade das nações. E isso serve para justificar políticas energéticas bem drásticas ou até, em casos extremos, realocações de populações inteiras, vistas como medidas de segurança preventiva. E a questão da migração? Esse é um exemplo clássico que a teoria estuda, né? É um caso clássico, sim. A teoria ajuda a gente a enxergar como, através de discursos específicos, os fluxos de imigrantes ou refugiados podem ser, digamos, retirados do quadro humanitário ou econômico. E colocados onde? E reenquadrados como um perigo. Deixam de ser vistos primariamente como pessoas buscando refúgio, fugindo de guerras ou buscando oportunidades e passam a ser retratados como uma ameaça. Ameaça a quê, nesse caso? Ameaça à segurança interna, à identidade cultural do país, ao emprego dos nacionais, aos recursos públicos. Esse tipo de discurso. E quando esse discurso securitizador cola, quando ele é aceito... Legitima o quê? Legitima políticas de fronteira muito mais duras, controles extremos, deportações em massa, sabe? E cria um clima geral de suspeita, de medo em relação ao estrangeiro. E no mundo digital? Que hoje em dia está em tudo. A teoria se aplica também. A gente vê isso acontecendo. Com certeza absoluta. A cibersegurança é um terreno super fértil para isso. Pensa bem, ataques cibernéticos, espionagem digital, vazamento de dados massivos, o controle de infraestruturas críticas pela rede. Tipo energia, bancos. Exato. Ou até disseminação de certos tipos de informação, como as famosas fake news, né? Tudo isso é frequentemente apresentado como ameaças gravíssimas. Ameaças à segurança nacional de novo. Sim, a segurança nacional, a estabilidade da economia, ou até, dependendo do caso, a própria democracia. E essa narrativa serve para quê? Para justificar leis de vigilância digital mais amplas, mais invasivas. Restrições à liberdade na internet. Também. E investimentos pesadíssimos em defesa cibernética, muitas vezes com pouquíssima transparência sobre como esse dinheiro é usado ou que tipo de tecnologia está sendo desenvolvida. Fica bem claro como esse mecanismo opera em áreas tão diferentes. Mas, voltando para a questão central do discurso, que parece ser a chave de tudo, os textos que a gente leu, eles batem muito na tecla de que a ameaça não está tanto na coisa em si, no vírus, no imigrante, no dado digital, mas na forma como isso é narrado, como é apresentado por quem tem o poder de falar, né? Precisamente. Esse é um dos insights assim, mais poderosos da teoria, eu acho. A ameaça é, em grande medida, um produto do discurso. A linguagem não está só descrevendo a realidade, ela está ajudando a construir essa realidade. Construindo a percepção da realidade, pelo menos. Exato. Ao enquadrar algo como ameaça existencial, certos atores políticos não só definem qual é o problema, mas também apontam os culpados, determinam a urgência e, o que é crucial, já sugerem as soluções. E as soluções geralmente envolvem Geralmente envolvem dar mais poder,
mais recursos, mais liberdade de ação para quem está justamente declarando a ameaça e se colocando como protetor. Entendi. E essa construção pelo discurso é o que permite criar aqueles inimigos, aquelas figuras que a gente ouve tanto falar na política, né? Às vezes são coisas meio abstratas, mas que geram um medo bem concreto e servem para mobilizar as pessoas. Exatamente isso. Os textos que a gente analisou trazem vários exemplos dessa dinâmica. Quando se usam termos carregados como o terrorismo internacional, as redes de fake news que ameaçam a democracia, os inimigos da nação, o discurso de ódio que corrói a sociedade. Ou até categorias mais amplas, tipo os ilegais, os subversivos. Pois é, cria-se um antagonista claro, um eles contra quem o nós precisa se unir e se defender. Mesmo que esse inimigo seja difuso, difícil de definir concretamente. E qual a função de nomear esse inimigo? Serve para muita coisa. Para unir o grupo interno, para simplificar realidades que são super complexas, para concentrar poder nas mãos de quem supostamente vai nos proteger desse inimigo e, muito frequentemente, serve para silenciar vozes que discordam, que criticam. Rotulando essas vozes como parte do problema ou como aliados do inimigo. Exatamente. O medo vira uma ferramenta política extremamente eficaz para conseguir apoio e calar a dissidência. Uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas que parece também muito arriscada, né? Se tantos assuntos podem ser puxados para essa lógica de emergência, de segurança máxima, quais são os principais perigos que essas análises sobre securitização apontam? O que a gente perde com isso? Olha, o risco mais fundamental e que aparece de forma consistente nos estudos é a erosão dos processos democráticos. Aquele debate público, aberto, informado. Ele fica prejudicado, né? Prejudicado. Quando um tema é carimbado como de segurança máxima, as decisões tendem a sair das arenas públicas e transparentes, tipo o parlamento, os debates na mídia, as audiências públicas, e migrar para círculos mais fechados. Círculos com menos controle da sociedade. Exatamente. Quem passa a dar as cartas são os ditos especialistas em segurança, as agências de inteligência, os militares, às vezes até o judiciário, operando em regimes de urgência, com menos escrutínio público, menos transparência. E essa falta de transparência, essa falta de debate aberto, abre porta para quê? Que tipo de problema isso pode gerar? Bom, abre portas diretas para a manipulação política e para o abuso de poder. É um prato cheio para isso. Como assim? Um governo ou um grupo político com más intenções pode usar essa retórica da ameaça de propósito para atingir seus próprios objetivos. Que tipo de objetivos? Aumentar o controle sobre a sociedade, justificar a repressão contra opositores, contra minorias, contra movimentos sociais, ou simplesmente para desviar a atenção do público de outros problemas reais, tipo corrupção, crise econômica, incompetência administrativa. Jogar uma cortina de fumaça usando o medo. Exato. Rotular quem critica como ameaça à segurança, como agente do caos, inimigo do povo, é uma tática antiga pra caramba, mas que a teoria da securitização ajuda a gente a entender como ela funciona e por que ela é tão perigosa para a democracia. Entendo a gravidade. Mas e o caminho inverso? Uma vez que um assunto entra nessa caixa da segurança, com todo o aparato, a mentalidade, os orçamentos que isso cria, dá para tirar ele de lá? Existe uma forma de trazer o assunto de volta para a política normal, para o debate aberto, menos carregado de medo? Existe conceito, sim. A teoria chama isso de dessecuritização. Seria justamente o processo inverso, né? Tirar o carimbo de segurança máxima? Isso. Retirar um tema dessa lógica da emergência, da exceção, e devolver ele para o âmbito da política comum, onde diferentes visões podem competir de forma mais equilibrada, onde negociações podem acontecer, onde soluções podem ser construídas sem aquela pressão constante da ameaça existencial pairando sobre tudo. Parece o ideal, né? Mas isso acontece na prática? Os textos que a gente viu, eles indicam que é um caminho viável que acontece com frequência? Então, as análises mostram que a dessecuritização é, infelizmente, um processo bem difícil e relativamente raro de acontecer na prática. Por que é tão difícil? Pensa bem. Uma vez que uma audiência, seja a população, sejam outros líderes,
foi convencida de que algo representa um perigo fundamental, existencial, é muito complicado reverter essa percepção. Diminuir o nível de alerta coletivo, convencer as pessoas de que, não, pera, talvez não seja para tanto. E tem outro fator importante. As estruturas que foram criadas para lidar com aquela segurança... As agências, os orçamentos... Exato. As burocracias, os orçamentos bilionários, os interesses econômicos de empresas que vendem segurança, os especialistas que ganharam status... Tudo isso cria uma inércia muito forte. Essas estruturas tendem a resistir à sua própria diminuição ou dissolução. Ninguém quer perder poder ou relevância, né? Faz sentido. Há uma resistência natural à mudança. Pensando então nas lições que a gente tira dessa análise toda para entender o mundo hoje, se quase tudo pode, em teoria, ser transformado numa ameaça existencial por quem tem poder de discurso, qual é a principal ferramenta que essa teoria nos oferece no dia a dia? Olha, eu diria que ela nos oferece, acima de tudo, uma lente de análise crítica. Uma ferramenta para a gente não engolir tudo de primeira. Não se trata de ser ingênuo e dizer, não existe perigo nenhum, ou ser contra a segurança. Claro que não. Todos queremos segurança. Claro. A questão central que a teoria levanta é a gente desenvolver uma consciência crítica sobre as implicações de transformar tudo numa questão de segurança máxima. O que acontece quando todo desafio social, econômico, ambiental, cultural é automaticamente enquadrado como uma ameaça à sobrevivência que exige medidas excepcionais e que, de quebra, silencia quem pensa diferente? O que acontece com o espaço para a política, no sentido mais amplo, imagino que encolha drasticamente. A própria natureza da política deve mudar. Exatamente. Esse é o ponto. A política corre um risco enorme de se tornar refém do medo, refém da urgência fabricada, refém daquela lógica do confronto amigo-inimigo que a gente falou. E deixa de ser o quê? Deixa de ser aquele espaço, talvez idealizado, mas necessário, de construção coletiva, de negociação entre interesses diferentes, de busca por consensos possíveis, mesmo que difíceis, e vira um palco onde quem grita perigo mais alto ou de forma mais convincente acaba levando a melhor e impondo sua agenda. E o que as fontes alertam e que a gente vê acontecendo é que essa lógica da seguritização está se expandindo de forma preocupante hoje em dia. Atingindo o quê, por exemplo? Atingindo não só as políticas públicas tradicionais, mas também os discursos, as identidades. Até opiniões divergentes são tratadas como ameaças à segurança, à coesão social. E isso não acontece só em regimes claramente autoritários, não. Acontece também de formas talvez mais sutis, mas acontece em democracias estabelecidas. É um alerta importante. Então, no fim das contas, essa nossa conversa aqui no Relações Internacionais em Minutos sobre securitização nos equipa para fazer perguntas essenciais sempre que a gente ouvir um alarme de ameaça soando por aí, né? Exato. Perguntas como: quem é que está definindo isso como perigoso? Com base em quê? Quais são as evidências, os argumentos reais? E, talvez a pergunta mais crucial, qual a intenção por trás dessa definição? O que se ganha ao pintar esse quadro de ameaça? Precisamente, esse é o ponto nevrálgico. É desenvolver essa capacidade de interrogar o discurso da ameaça, não aceitar passivamente. É fundamental a gente se perguntar: estamos mesmo diante de um perigo iminente, de natureza existencial, que justifica passar por cima dos processos normais de debate, de decisão, de garantia de direitos? Ou será que essa narrativa de ameaça está sendo usada para outros fins? Fins como concentrar poder, evitar discussões que são incômodas para quem está no poder, mobilizar apoio para agendas bem particulares, ou para estigmatizar e marginalizar certos grupos da sociedade. É um exercício contínuo, sabe, de pensamento crítico sobre essa relação complexa entre linguagem, poder e política. Fica, então, essa reflexão final para a gente levar daqui. Se a linguagem que a gente usa e a que a gente ouve todos os dias tem esse poder imenso de construir ameaças e justificar ações drásticas, talvez a gente devesse prestar muito mais atenção nessas ameaças que povoam o nosso cotidiano. Com certeza. Olhar com mais cuidado. Quem foi que nomeou aquilo como ameaça? Como essa narrativa se espalhou e se consolidou? E o que mais pode estar em jogo por trás dessa classificação de algo como um problema de segurança? E aí,
O que você que está nos ouvindo pensa sobre isso? Já tinha parado para pensar no poder da linguagem para criar ameaças? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente adora ler e trocar ideias. E se curtiu essa análise, não esquece de deixar o like e compartilhar esse episódio do Relações Internacionais em Minutos com mais gente. Até a próxima! Até a próxima.